O Evangelho deste quinto domingo de Páscoa nos apresenta a parábola da vinha e da videira. Esta videira que é o próprio Cristo, no qual nós como galhos somos enxertados para dar fruto. Precisamos então entender três coisas antes de ler o trecho belíssimo que nos apresenta o Evangelho de São João no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. A vinha é o mundo, em particular Israel. E Deus Pai tem trabalhado esta vinha, tem preparado esta vinha. Quanto trabalho para cultivar uma vinha. Quem entende um pouco de agricultura e de vinha, sabe que para preparar uma vinha há muito trabalho e muita paciência. Precisa escolher a terra, limpar a terra, plantar depois as videiras selvagens, porque nestas videiras depois se enxertam os galhos da boa videira que dá fruto. E então esperar, às vezes anos, para que a videira selvagem chegue à maturidade para poder enxertar os galhos bons. Aí tem um enxerto. Depois esperar novamente. E ainda precisará cortar, podar, deixar poucos galhos, colocar os galhos na posição certa para poder colher depois a uva. E finalmente teremos o vinho. Quanto trabalho nesta videira! Isaías no capítulo 5 fala do trabalho e da paciência do Pai. E depois esta videira que é o próprio povo de Israel de uva selvagem. Jesus é a única videira que responde ao chamado do Pai. E por isso o convite para ficar enxertados em Cristo, para poder dar fruto. Só nele o fruto chega à maturidade. Só nele podemos produzir uma uva boa que alegre o coração do Pai. Uma segunda coisa importante para entender esta parábola é que a vontade do Pai é que possamos dar fruto. E de fato, desde a criação, Deus Pai, ao criar a vida na natureza e no homem, pediu para que possamos crescer e multiplicar-nos, termos vida abundante. É a lei de toda a natureza, é a lei da própria criação. A terceira premissa é entender que isto exige muito trabalho, não apenas por parte do Criador, mas também por parte da criatura. Pois, como dizia Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti não poderá salvar-te sem você. Deus quer precisar de mim, precisar de você, para que nós possamos realizar o projeto pelo qual fomos criados, poder dar fruto e fruto abundante. O amor, de fato, nunca força, nunca exige. O amor se dá e contagia, esperando ansiosamente a resposta do amado. Quando nesse trecho escutaremos várias vezes o convite de Jesus, permanecer em mim, é um imperativo, mas mais ainda um suplicativo. Eu te suplico, permanece, porque te amo e quero que você realize a tua vida plenamente. Esta é a alegria do coração do Pai, a alegria dos filhos, alegra e realiza a missão do Pai. E por isso, a vontade do Pai é que não se perca nenhum desses pequeninos. Vamos ler então um trecho. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que me não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Sim, a glória de Deus é o homem vivente. A primeira observação, Jesus mais uma vez afirma, eu sou. E desta vez Jesus diz, eu sou a videira. E lembramos que a palavra eu sou expressa a divindade. Eu sou aquele que sou o nome de Yahvé. Bom, Jesus é a videira.
Ele manifesta nesta parábola toda a ternura do Pai que cuida de nós e todo o desejo que o Cristo tem que possamos viver nele e ele em nós. É interessante que nas cartas de São Paulo ele frequentemente usa o termo in Cristo, nele, por Cristo, com Cristo. E realmente em Cristo está o segredo da vida. Ele é a vida do mundo. Sem ele nada podemos fazer. Cristo é a videira, o Pai é agricultor, o Espírito Santo é a seiva, o amor que é derramado no nosso coração que transmite vida, pois Ele é Senhor que dá vida à nossa vida e torna fecunda a nossa existência. E por isso esta expressão forte de Jesus, sem mim nada podeis fazer, porque a vida vem de Deus. E o problema não é quanto somos capazes, não é olhar para os nossos dons ou para os nossos defeitos. Ele nos capacita. O problema é a nossa fidelidade, a nossa escolha de permanecer nele e confiar nele. Por 7 vezes neste breve trecho, Jesus repete: permanecei em mim. É uma intimidade a que ele nos chama. E de fato temos que nos perguntar: o que buscamos primeiramente na nossa vida? Fazemos tantas coisas, mas de repente esquecemos o que é mais importante. Como lemos no trecho de Marta e Maria, esquecemos a parte melhor, estar aos pés de Jesus, para que a nossa vida seja repleta da sua palavra, seja a expressão da sua palavra, seja vida na palavra, seja vida na intimidade da palavra. E o homem que vive assim se torna como um bom pastor capaz de tirar o melhor do outro. Não é por acaso que na primeira leitura do capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, nós lemos a respeito de Barnabé, que tira fora de Paulo, que para muitos era um problema, ou que ainda deixava duvidosos a respeito da sua conversão, a parte melhor. Apresenta Paulo aos apóstolos e depois, quando Paulo será afastado de Jerusalém, porque a palavra de Paulo suscitava perseguição, ainda uma vez Barnabé foi procurá-lo em Tarso e levou ele em Antioquia, onde pela primeira vez os cristãos receberão este nome. Esta igreja de Antioquia cresceu porque Barnabé cuidou de Paulo, deste galho que ele enxertou em Cristo. É belíssimo entender que sem ele realmente nada podemos fazer, mas também Deus usa dos nossos irmãos, usa da igreja para nos cultivar, para que nós possamos voltar a Cristo o nosso olhar e não olhar para nós mesmos. No livro Ensino Jesus, um livro muito bonito de um monge beneditino, nós lemos: adora-me, o resto te será dado por acréscimo. São palavras de Jesus. Adora-me. Durante a noite, eu trabalharei por ti durante o dia. Confia em mim, continua a adorar-me. Eu realizarei por ti as maravilhas que tu não é capaz de imaginar. Em outra página lemos: tu vieste desejando conversar sobre teus pecados, mas os teus pecados não me interessam. Não olhem para os teus pecados, olhe para minha face e para a ferida do meu lado aberto. E recebi as torrentes de graça que transformarão todas as tuas feridas do pecado em sinais da vitória da minha misericórdia em ti. É nele que encontro plenamente a minha vida. Em mim mesmo, dizia Santo Agostinho, me sinto morrer. Em ti me sinto renascer. Estar em Cristo, enxertados em Jesus. Cultivar esta vida de intimidade espiritual, uma vida de adoração, uma vida de escuta, uma vida de meditação da palavra, é essencial para que possamos dar fruto. Lembro um dia quando estava adorando, o Senhor me disse desta forma estas palavras: quando você dobra teus joelhos, eu me levanto contra os teus inimigos. Padre Dalman, um grande missionário, dizia: se uma pessoa não for contemplativa, não se dê ação apostólica, pois acabaria fazendo mal para si e para os outros. E aqui a pergunta: como poder dar fruto? Sim, primeiramente permanecendo em Cristo, mas também deixando que o Pai nos corte, que a vida, na verdade, nos corte. Deus corta os galhos que são secos e poda aqueles que dão fruto, para que dêem mais fruto. Então o Pai sempre corta. O que significa? Como o Pai corta? E aqui um segredo belíssimo. Pela palavra. Nós lemos: vós sois já puro pela palavra que escutaste. É a palavra que nos purifica.
é a palavra que nos santifica. E nós lemos ainda no capítulo 14 de São João: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e o meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Permanecer em Cristo significa permanecer na sua palavra e deixar que a sua palavra permaneça em nós. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, nós lemos que a palavra de fato é esta faca, esta espada que corta. Versículo 12. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto em que a alma e o espírito se encontram, até onde as juntas e medulas se tocam. Ela sonda os sentimentos e os pensamentos mais íntimos da nossa existência. É maravilhoso entender e poder cultivar esta intimidade com a palavra de Deus. Esta é exatamente a circuncisão do coração de que fala o profeta Ezequiel. Os meus pensamentos, nós lemos ainda em Isaías, não são os vossos pensamentos, ter os pensamentos de Cristo. O Papa Francisco diz que quando eu vou no mercado eu escolho a fruta melhor, a comida mais sadia, e não como nada de estragado, porque sei que me faria mal. Mas quantas vezes nós não estamos atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos? E muito mais pode prejudicar a nossa vida um pensamento errado, uma palavra errada que escuto, do que uma comida, que pode ter um efeito negativo por um tempo, mas depois passa. Mas aquilo que guardamos na alma e no coração, um pensamento errado, uma mágoa, uma palavra de maldição, pode nos envenenar pela vida inteira. Por isso, no pequeno exorcismo de São Bento, nós lemos: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. E mal que me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Fuge daquilo que é vão, daquilo que é vazio, daquilo que não leva a vida. Saber podar aquilo que não presta. Interessante que São Curadar dizia que o demônio tenta as pessoas boas para fazer mais bem daquilo que podem fazer, que Deus deseja que faça. A vaidade, a distração, a agitação têm o mesmo efeito. Pode tirar os nossos olhos da missão que Deus nos confiou. Escutar a palavra, meditar a palavra, colocar em prática a palavra, significa fixar-se no essencial, na missão que Deus confia à nossa vida, para que a nossa vida não volte a Deus sem dar fruto. A coisa pior que possa nos acontecer é que a nossa vida passe em vão e que não realize a missão que Deus nos deu e pela qual nos enviou neste mundo. Temos uma vida só. Como é bonito contemplar a vida dos santos, cada um diferente do outro. Santa Teresinha, que com 24 anos voltou ao Senhor, depois de uma vida de contemplação na clausura carmelitana. E São Francisco Xavier, que morreu com 46 anos, um homem de grande apostolado, que se consumiu na missão até as portas da China. E os dois são padroeiros da missão, com vocações aparentemente tão diferentes, mas que realizaram a mesma santidade. São Paulo escutou uma palavra: eu sou Jesus que tu persegues. Escutando esta palavra, entendeu quanto tinha que sofrer para realizar a missão que Deus lhe confiou. É fundamental, por isso, começar cada dia ouvindo uma palavra, vivendo aquela palavra. E a palavra é o maior exorcismo que nós podemos realizar na nossa vida. A palavra corta aquilo que é inútil. A palavra nos mostra aquilo que é essencial. E como dizia São Filipe Neri, seria tão simpático poder continuamente, perante as escolhas, porque cada escolha na vida exige também uma renúncia ou várias renúncias, dizer sempre: eu prefiro o paraíso. O que te leva ao paraíso? O que te leva à eternidade? O que te leva a realizar a missão que Deus te confiou? Este é o fruto que Deus espera de ti. O fruto é a vida eterna. E para alcançar a vida eterna, dia após dia, como é bonito poder viver a palavra e cortar os brotos inúteis da nossa videira, para que nós possamos dar o fruto que Deus deseja, o fruto que glorifica o Pai, pois nisto o Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Então, ficamos atentos a toda a dissipação do nosso tempo, viver bem o tempo e focar o tempo na palavra. Quando eu vivo a palavra vive em mim, eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim.
E por isso, nos nossos gestos, no nosso sorriso, na nossa palavra, os irmãos podem sentir o perfume de Cristo, a vida de Cristo. Isso é o que Deus deseja, que possamos viver nele e ele em nós, enxertados em Cristo, para dar muito fruto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê paz e misericórdia. Bom domingo para todos.